Fala, cabeçudinhos e cabeçudinha do Best Mate. Professor Ricardo aqui para mais um vídeo sobre as operações fundamentais. O último tema que falta é a divisão. Antes de continuar, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os coleguinhas que esses vídeos são para vocês. Ok? Vamos lá? Vamos, Zé. Vamos sim, professor. Tô animado. Vamos pra briga. Não, briga não, Zé. Vamos pra aula. É isso aí, professor. Você entendeu. Zé, hoje tá que tá pra segunda-feira, hein? Vamos lá. Operações fundamentais. Divisão. Coloquei dois exemplozinhos para vocês relembrarem. 8 dividido por 4 dá 2 e sobra 0. Quando divisão o resto é 0, a divisão é exata. 7 dividido por 3 dá 2 e resto 1. Quando a divisão não dá 0, a divisão é inexata, ok? Vamos para os termos da divisão. Dividendo, divisor, botei com D maiúsculo, D minúsculo, quociente, que é o Q, e o resto, tá ok? Então, divisão, dividendo, divisor, quociente, resto. Ela pode ser exata, resto zero, ou inexata, resto diferente de zero, tá? Primeira observação, o resto tem que ser sempre menor que o divisor. Isso é bem óbvio, né? Que se o resto der 4 aqui, ainda dá para dividir. Então, o resto sempre vai ser menor que o divisor, tá ok? Segunda observação. O maior resto possível é sempre uma unidade a menos que o divisor, que tem a ver com a primeira observação. O resto sempre é menor. Porém, o maior resto possível tem que ser o quê? Menor que o divisor. Uma unidade a menos. Então, se aqui é 3, o maior resto que pode aparecer aqui é 2. Então, ó, dividendo o divisor. Se eu falar maior resto possível, o resto tem que ser uma unidade a menos que o divisor, tá ok? Então, gravem isso aqui em concurso é importante. Maior resto possível, o resto é uma unidade a menos que o divisor, ok? E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Vou falar um pouquinho das propriedades. A divisão, assim como a subtração, ela não admite essas propriedades. Ó. A divisão não é comutativa, porque se eu dividir 4 por 2, não é igual a 2 por 4. A divisão também não é associativa, porque se eu dividir com os parênteses, vou achar resultados diferentes. A divisão não tem fechamento. Dois números naturais divididos nem sempre vai dar um número natural. Quer ver? 2 dividido por 4, quando o número que vai ser dividido é menor, não é natural. É um número com vírgula, pode ser uma dízima, ok? Então ela não tem fechamento. Assim como ela não tem elemento neutro. Por quê? Não tem um número que eu dividi que vai dar sempre, que não vai alterar o resultado, tá ok? No conjunto dos naturais, que é o n. Então a divisão não tem essas propriedades, tá? VIP. Professor, VIP. Very important paca. Muito legal, muito importante pra caramba. Isso aí, Zé. Propriedade importante é divisão. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Os livros chamam de relação fundamental da divisão. Exemplo, 67 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60, sobra 7. 67 é igual a 12 vezes 5, que é 60, mais 7, 67, ok? Então, essa relação fundamental é muito usada em provas e concursos, porque é como se fosse a prova real, tá? É o contrário. Se eu dividir 67 por 12, vai dar 5. 5 vezes 12, 60, falta 7. Se eu fizer o contrário, é fazer a relação fundamental, ok? Então, divisão, muito cuidado. É uma das operações mais importantes em concurso que as pessoas têm mais dúvidas, inclusive a dividir. No futuro farei um vídeo ensinando vocês a dividirem com vírgula ou sem vírgula, ok? Por enquanto eu só vou falar somente da divisão como operação fundamental. Professor, vamos para os exemplos, quero fazer exercício. Calma, Zé, nasceu de 7 meses? Professor, você já sabe que eu nasci. E é verdade. Vamos lá, 3 exemplos. Primeiro exemplo. Dividi um número por outro e achei 210. Se eu tivesse dividido o dobro do primeiro pelo triplo do segundo, eu acharia que número? Vamos lá. Sempre que for resolver questões,
criatividade. Desenhe as questões. Ó, dividindo um número pelo outro, eu achei 210. A divisão pode ser assim, com esse tracinho da divisão. Pode ser fração. Fração é uma divisão, ok? Uma razão é uma divisão. Então, vamos voltar para a questão. Dividir um número por outro, eu achei 210. Pronto, o Meirelles falou isso. Se tivesse dividido o dobro do primeiro é o A, o dobro do primeiro pelo triplo do segundo, eu acharia quanto? Criatividade. Se a questão está desenhada, é mais fácil de entender, ó. O A dividido por B dá 210. O dobro do A pelo triplo de B, reparem que aqui aparece o A dividido por B. Então, no lugar do A dividido por B, eu coloco 210, ó. Então, na verdade, é 2 vezes 210 dividido por 3. Quando tem a questão de multiplicação e divisão, eu, particularmente, professor Ricardo, prefiro dividir. 210 por 3 dá 70. 70 vezes 2, resposta 140. Poderia ter feito ao contrário? Poderia. 210 vezes 2, 420. 420 dividido por 3 vai dar 140, tá ok? Eu prefiro reduzir o número dividindo, depois eu multiplico. Muito boa questão, professor. Eu acho que eu ia me ferrar nessa aí, hein? É, Zé, tem que usar a criatividade. Sem perceber, isso aqui é uma substituição, ó. Esse cara aqui é 210, ele aparece aqui. Então, é só colocar o A sobre B, o valor 210. Entendi, professor. Peguei a visão da parada. Vamos para a próxima. Deixa eu fazer a próxima, professor. Tá bom, Zé. Vamos lá. Dividindo-se um número por 19, obtemos quociente 12 e resto 11. Qual o resto da divisão desse número por 15? Vamos lá, cabeçudos. Dividindo-se um número, eu vou chamar de B de best match do meu professor. Dividindo-se o número B por 19, obtemos quociente 12 e resto 11. Ó. Quociente 12 e resto 11. Aqui eu vou usar a propriedade fundamental da divisão, que está aqui em cima. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. B é igual a 19 vezes 12 mais 11. Primeiro eu faço a multiplicação. 19 vezes 12 é 228. 228 mais 11 é 239. Achei o B. B é 239. A questão que é o seguinte. Qual o resto da divisão desse número por 15? Então, ele quer o 239, que é o B, dividido por 15. Para dividir, eu baixo o 23, que o 23 é maior que 15. 23 por 15 dá 1. 15 vezes 1, 15. Para 23, 8. Abaixo o 9. 89 por 15, o mais próximo é 5. 15 vezes 5, 75. Então, 89 menos 75 sobra 14. Resposta da questão. O resto da divisão desse número por 15 é 14. Mandei bala, professor. Meti o louco e acertei essa parada. Isso aí, Zé. Tá vendo? O Zé tá sinistro. Ele pegou o número, homenagem a mim, obrigado, Zé. O B de best match, dividiu por 19, achou o 12, deu o quociente 12 e resto 11. Fez a propriedade fundamental e achou o B. Depois pegou esse mesmo valor e dividiu por 15 e achou o resto 14. Muito bom, Zé. Parabéns. Obrigado, professor. Última questão. Numa divisão, o divisor é 45, o quociente é 64 e o resto é o maior possível. Qual o dividendo? Vamos lembrar. Numa divisão, em vez de B, que o Zé já usou aqui, botei o D. O divisor é 45, o quociente é 64 e o resto é o maior possível. Lembra? Maior resto possível é uma unidade a menos que o divisor. Então, o maior resto possível aqui, isso aqui é 45, aqui é 44. Para mim achar essa questão, eu faço de novo operação fundamental. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Então, ó, dividendo é igual a 45 vezes 64 mais resto. Como o Zé explicou aqui em cima, primeiro multiplica. 45 vezes 64 dá 2.880. Mais 44, resposta, 2.924. Ok? Então, qual é o dividendo? 2.924. Para fazer a prova real aqui, ó, peguei 2.924 e dividi por 45. Baixei o 292, que é maior que 45, deu 6. 45 vezes 6 dá 270, sobra 22. Baixei o 4
224 por 45 deu 4. 45 vezes 4 é 180. E sobrou 44, tá vendo? Então, realmente, o maior resto possível é uma unidade a menos que o divisor, ok? E para acabar o vídeo, uma observação. 0 dividido por qualquer número vai dar 0. 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Numa divisão, nunca existe o divisor sendo 0. Ó. 2 dividido por 0, esse símbolozinho quer dizer não existe. Então, o dividendo pode ser 0. 0 dividido por qualquer número vai dar 0. O divisor nunca pode ser 0 numa divisão, tá ok? 2 dividido por 0 não existe. Qualquer número dividido por 0 não existe. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Vamos continuar estudando, Zé? Bora, professor. Tamo junto. Tô afiado. Tô ficando bom, graças ao senhor. Isso aí, vamos estudar. Fiquem com Deus, sempre com um livrinho bom do lado. Esse livrinho que eu tiro as aulas. Os problemas, alguns a gente inventa, alguns a gente copia, alguns a gente pega de internet. E sempre prestando atenção na desenvoltura do problema. Ó. Desenha a questão. Desenha a questão, ela é muito importante. E sabendo os conhecimentos básicos. Teorema fundamental do resto, maior resto possível. Até a próxima, um abraço.